A todos, nem de encomenda. No Dia Mundial do Livro temos connosco uma grande criadora do livro, a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, que é um nome incontornável da literatura portuguesa em geral, porque a literatura para a infância e para a juventude não é um subgénero da literatura, mas é um grande género da literatura, de maneira que uma escritora para a infância é uma escritora, ponto final. E é isso que hoje nós vamos celebrar, este dom extraordinário de Maria Teresa Maia Gonzalez, a sua arte de contar e de encantar desde os primeiros anos da infância as crianças, e de facto é preciso ter um talento muito particular para tocar desde a mais tenra idade e fazer gerações de leitores, que é no fundo também isso que a literatura para a infância faz, gerações e gerações de leitores. Por isso, no Dia Mundial do Livro, aqui para a nossa livraria da Universidade Católica, é uma grande alegria termos connosco uma escritora desta qualidade, desta presença e deste trabalho significativo até pelo número de títulos que tem publicado e também pelas larguíssimas centenas de milhares de livros vendidos, o que quer dizer de facto um grande apreço que os leitores lhe dedicam. Vamos por isso escutar a Maria Teresa Maia. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, não poderia dizer que não ao Circular Tolentino. Além disso, foi um prazer vir conhecer a livraria aqui da Universidade Católica. Fui desafiada a partilhar convosco este último título que foi agora publicado com a chancela da Verbo, Os Irmãos de Matilde. Fiquei com muitas dúvidas porque achei que ia amassar-vos, visto que eu estive a treinar em casa a minha leitura pausada e não consegui fazê-lo em menos de 30, 25 minutos. E achei que ia amassar-vos. Ao chegar aqui, falando com a responsável pela livraria, perguntei-lhe qual era a opinião dela. Ela disse que tinha havido uma expectativa já na leitura deste livro, de maneira que, então, se não se importam, é esse mesmo que eu vou partilhar convosco, Os Irmãos de Matilde. Eu queria dizer-vos que foi um prazer enorme ter estado aqui na Universidade Católica há muito pouco tempo, numa aula para alunos do curso de pós-graduação em Cuidados Paliativos, a convite do meu grande amigo, um frade franciscano, Frei Hermínio Araújo, e também com a presença do enfermeiro Manuel. E foi um prazer muito grande partilhar também com as pessoas desse curso a minha visão sobre a perspectiva da morte quando se fala em crianças. É um tema que eu trato desde o primeiro livro que escrevi, que se chama Gaspar e Mariana, há 25 anos, e porque sou cristã e sou católica, a morte é para mim, e deve ser para mim, e deve ser para todos nós, creio eu, a celebração da vida, uma outra forma de celebrar a vida. É isso que eu pretendo fazer nesta história, Os Irmãos de Matilde. Estejam descansados, não vão perder o apetite para o almoço, não vão ficar tristes, porque não é uma história triste, embora seja sobre esse momento tão importante da nossa vida também, que é o momento em que nos despedimos da Terra para irmos para casa. Então, queria dizer-vos que o livro está dedicado precisamente às crianças em cuidados paliativos, aos seus familiares e equipas de cuidadores. Tem um prefácio muito simpático, não podia deixar de ser, do meu amigo Frei Hermínio Araújo, que desde o primeiro momento me desafiou, foi ele que me desafiou a escrever o livro e que abraçou imediatamente este projeto. Tirei o prólogo de um livro fabuloso que se chama Por Fim Talvez Sejamos Irmãos, do grande chefe Seattle, índio. Dizia ele: as flores perfumadas são nossas irmãs, o veado, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos, as rochas escarpadas, os úmidos prados, todos pertencemos à mesma família. Os rios são nossos irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Matilde tinha 9 anos e 3 meses. Viveu nos últimos 2 anos mais tempo no hospital do que em casa, por causa do seu estado de saúde. Tinha os olhos redondos e verdes, do mesmo verde das folhas do plátano à porta do nosso prédio. Tinha o cabelo encaracolado e a pele morena.
Gostava muito de aprender, de se entreter com jogos dos que fazem pensar, de andar de bicicleta e também de ler ou ouvir histórias misteriosas. Gostava de chocolate e de beber sumo de laranja por uma palhinha. Acima de tudo, gostava de se rir e dava gargalhadas como ninguém. Ensinou-me que não são só os laços de sangue que nos unem. Ensinou-me que a água, a terra, o ar, o fogo, o sol, a lua e a morte também são nossos irmãos. Fazem parte da nossa vida e não há razão para termos medo deles. Creio que foi sempre feliz. Ou quase sempre. Matilde era, ainda é, a minha irmã mais nova. Irmã do coração. Primeiro capítulo, à beira-céu. Para os outros, a Matilde era uma menina de 9 anos muito doente num hospital. Para os outros, a Matilde era uma menina em fase terminal. Matilde, porém, via as coisas de outro modo. Disse-me uma tarde: sabes como é quando estamos à beira-mar, naqueles dias em que a bandeira está amarela e a mãe diz que só podemos molhar os pés? Sei. Se eu não pudesse ver o mar, se não soubesse como é grande e bonito, quando a água viesse devagarinho, eu apenas sentiria os pés frios. O que é que queres dizer, Matilde? Sorriu. É que agora é como se eu estivesse apenas com os pés numa onda de céu, que vem e vai outra vez. Acho que não estou a compreender. Tu és 5 anos mais velha do que eu e não compreendes? Não, desculpa. Voltou a sorrir. Depois a sua cara contraiu-se um pouco, como acontecia quando se sentia pior. No entanto, no instante seguinte continuou pacientemente a explicar-me. É assim. Por enquanto, ainda só posso tocar no céu com os pés. Mas um dia a bandeira vai ficar verde e eu vou poder mergulhar. Estás a ver? E vou finalmente nadar, ou melhor, voar no azul, até encontrar a minha mãe Cecília, que está à minha espera. Quem foi que te disse que ias encontrar a tua mãe Cecília? Foi um amigo que veio visitar-me ontem de manhã. Que amigo? Um franciscano. Um franciscano? Sim, um homem bastante simpático que é padre, parece-me. Um padre assim como o padre Figueira? Não é muito parecido com ele. Não trazia aquele fato comprido e, além disso, ria-se bué. Ria-se porquê? Precisamente porque é franciscano, como ele me contou. Eu posso explicar-te. Um dia, um homem chamado Francisco de Assis fundou um grupo de amigos de Jesus, dos pobres, dos doentes e dos lobos. Esse Francisco era bué alegre, por isso os amigos dele também passaram a ser alegres. Incluindo os lobos? Acho que sim. E o que mais é que o tal franciscano te disse? Disse-me que é um dos amigos de Francisco de Assis. Foi então que eu percebi que ele estava a dizer-me que eu podia considerá-lo também meu amigo, já que estou doente. Deixei-a descansar um pouco. Em seguida perguntei: foi ele que te falou da tua mãe Cecília? Foi. Primeiro contei que tinha 2 mães e ele não achou esquisito. Adivinhou logo que eu tinha sido adotada. Pareceu-me mesmo esperto. E depois? Depois eu disse-lhe que a minha primeira mãe nasceu em África e que foi para o céu 3 dias antes de eu fazer 5 anos. Não lhe falei do meu primeiro pai, mas não sei como ele percebeu que eu não devia conhecê-lo. Realmente deve ser bastante inteligente esse teu amigo. Quando é que ele vem cá ver-te outra vez? Disse-me que deve voltar na segunda-feira, mas prometeu-me que se eu precisar de falar com ele no outro dia, só tenho de pedir à enfermeira Glória que o avise por telefone. Isto é mesmo fixe, porque eu quero continuar a conversar com ele sobre o céu e outras coisas. Quando ele vier, não te esqueças de lhe perguntar se eu também posso conhecê-lo, ok? A Matilde fez que sim com um gesto de cabeça. Já estava a ficar cansada outra vez. Sentei-me na cadeira ao pé da cama dela, abri o livro que andava a ler para ela e, quando ia a começar a leitura, ouvia dizer muito baixinho: hoje não, Maria. Hoje quero ficar a pensar num sonho que tive ontem. Eu ia perguntar-lhe de que sonho se tratava, mas ela fechou logo os olhos. No instante seguinte, vi-a sorrir e fiquei tranquila. Era com certeza um sonho bom. Segundo capítulo, um pedido inesperado. No hospital havia um bar que estava quase sempre cheio, mas nós nunca nos sentávamos, ficávamos sempre ao balcão para voltarmos logo para junto da Matilde. Contudo, naquele dia ainda faltava meia hora para sermos recebidas pela doutora Paula, a médica que passara a cuidar da Matilde nos últimos meses. Assim que a primeira mesa vagou, puxei para lá a minha mãe e disse-lhe: a Matilde fez um novo amigo. Não sei se já ouviste falar dele. Não sei como se chama, acho que é franciscano.
Ah, já o conheço, é o capelão. O pai e eu estivemos a conversar com ele acerca da Matilde. Eu sabia que ele ia visitá-la, sim. Mãe, o que é exatamente um capelão? E ri-me porque me parecia que aquela palavra queria dizer capela enorme. O capelão do hospital é um sacerdote que visita os doentes, procura confortá-los e, se eles quiserem, ouve o que eles têm para dizer e creio que procura responder às suas perguntas. Então, mas não diz missa? Diz, mas além disso acompanha, no plano espiritual, os doentes que o desejarem. Mãe, o que é que queres dizer com um plano espiritual? Quero dizer que leva até eles a esperança em Jesus, que venceu a morte e todo o mal, porque para ele nada é impossível. Sabes, mãe, acho que gostava de conhecer esse capelão. Tenho umas perguntas para lhe fazer, só que como não estou doente, não sei se posso falar com ele. Suponho que poderás, sim, quando ele vier visitar a tua irmã. Mas diz-me cá, essas tais perguntas são sobre a Matilde? Se forem, talvez eu possa responder-te. Não, não são. A minha mãe sabe quase tanto da doença da Matilde como a médica, mas eu calculava que ela não saberia responder àquelas perguntas que dançavam na minha cabeça. E há alguma coisa que queiras dizer-me a mim antes de eu ir falar com a doutora Paula? Tornou a minha mãe. Por acaso há. A minha mãe pousou a chávena de chá de camomila e ficou com uma cara curiosa. Diz, é que a Matilde pediu-me uma coisa que eu não sei se vou conseguir fazer, contei. Posso ajudar? Acho que não. No fim da primeira semana deste internamento, num dia em que tu estavas a falar com a enfermeira Glória, a Matilde pediu-me para eu escrever. Escrever o quê? A história dela. A minha mãe sorriu. Isso é uma ótima ideia, Maria, mas é evidente que não és obrigada a fazer o que a tua irmã te pediu. A Matilde sabe que eu adoro histórias e que tenho algum jeito para escrever composições e poemas. É verdade, tens bastante jeito. Só que eu nunca escrevi uma história verdadeira. Além disto, não é uma história verdadeira qualquer, é a da minha irmã. Não fiques preocupada com isso, filha. Talvez a tua irmã não se lembre mais do assunto. Parece que não conheces a Matilde. É lógico que vai lembrar-se. Mas mesmo que se esquecesse, eu sei que lhe prometi que havia de tentar. Ah, bom, isso é outra coisa. Pois é. Ela quer que eu conte a história dela para que os outros meninos que estejam doentes como ela possam conhecê-la. Nesse caso, Maria, se decidires mesmo escrever, faremos o que for possível para que a tua história chegue a outras crianças, disse a minha mãe com ar decidido. E se o possível não for suficiente? Perguntei a rir-me. Tentaremos o impossível, dissemos ambas em coro. Chegou a hora de sermos recebidos pela doutora Paula. Eu podia ficar com a minha mãe no gabinete, como aconteceu de outras vezes, mas naquele dia preferi ir até à sala de espera. Queria pensar em como haveria de escrever a história da Matilde. Terceiro capítulo. Todos irmãos. O mês de maio chegou ao fim. Já não faltava muito para as férias de verão. Quando entrámos na enfermaria para visitar a Matilde, os meus pais cruzaram-se com a enfermeira Glória, que os chamou para conversar com eles no corredor. Aproximei-me da minha irmã, que desta vez estava quase sentada na cama, o que já não acontecia há alguns dias. A auxiliar Julieta, a preferida da Matilde, tinha acabado de lhe ajeitar as almofadas e de lhe piscar o olho de uma forma que a fazia sempre rir. Deu para ver que a minha irmã estava animada. Estás melhor, Matilde, disse-lhe ao dar-lhe um beijo. Sim. Fez uma pausa e em seguida contou. O Tomás, que estava naquela cama, é que já não está cá. Eu lembrava-me do rapaz, mas mais ainda da mãe dele, que era muito simpática. Ele piorou, foi. A minha irmã deu-me então uma resposta que me deixou de veras surpreendida. O Frei H diz que ele melhorou. Perguntei-lhe por que razão Deus não nos faz ficar melhor. E ele respondeu que é isso mesmo que Deus faz. Porque ou nos cura aqui na terra, ou nos cura assim que chegamos ao céu. Portanto, de qualquer maneira, ficamos curados. Não é fixe? É. Mas afinal, quem é esse Frei H? É o franciscano, meu amigo. Já te falei dele. Que nome esquisito tem o teu amigo. Riu-se e os olhos ficaram iguais aos do tempo em que ainda não estava doente. Era mesmo bom vê-la rir-se assim. Depois explicou. Eu quis saber como ele se chama, mas quando ele ia falar, pedi-lhe que me dissesse só a primeira letra para eu adivinhar o nome dele. E o nome é H? Riu-se ainda com mais vontade. H é a primeira letra, Palerma. Afinal, não és grande coisa em adivinhas, Matilde. Pediu-me que lhe ajeitasse as almofadas, porque já tinham saído do lugar onde ela as queria. Então pôs-se a contar. Primeiro pensei que o nome dele fosse Henrique, depois lembrei-me de Hélder. Na terceira tentativa veio-me à cabeça Horácio, como o Sr. Horácio da papelaria Céu Azul. Pois, mas não acertei, de maneira que para já chamo-lhe Frei H.
Sabes, Frei é como se trata um frade, e ele é um frade franciscano, mas também é padre, o que parece um bocado confuso, mas não é. De qualquer maneira, prefiro tratá-lo por Frei, que quer dizer irmão. É mais giro. Eu também gostava de conhecer o Frei H. Quando é que ele vem cá outra vez? Acho que é amanhã de manhã. Amanhã é segunda-feira, tenho aulas até às 4, mas a Matilde não me ouviu. Estava distraída a olhar para a minha pulseira de cabedal com um berloque a representar o sol. Tirei-a do braço e coloquei-lhe entre as mãos. Dás-me? Pediu com um sorriso irresistível. Se gostas assim tanto dela, obrigada. Depois, quando eu ficar curada, volta para ti. Agora guarda-me ali sobre a mesinha onde eu possa vê-la quando quiser. Assim fiz. Pronto, fica aqui, Matilde. Sabes, é que me faz lembrar uma cena um bocado esquisita, mas ao mesmo tempo engraçada, que o Frei H me contou. É sobre o tal Francisco de Assis, que é um santo. Ele gostava bué de lobos, já me disseste. Riu-se outra vez com os olhos a brilharem como duas lâmpadas. Não, ou melhor, sim, de lobos também. Mas São Francisco gostava de todos os bichos, acho que até das melgas, das plantas, da água. Ah, estou a ver, gostava da natureza. Sim, eu só tinha falado dos lobos porque o Frei H me contou uma história incrível que se passou entre Francisco de Assis e um lobo que assustava toda a gente, mas que afinal era simpático. O que ele tinha era fome. Fez uma pausa e acrescentou com um sorriso. Ao contrário de mim. Mas que cena engraçada é que a minha pulseira, que agora é tua, te faz lembrar, Matilde. Bem, vais achar estranho, mas São Francisco chamava irmãos a todos. Pessoas que nem eram da família dele. As estrelas, o ar, a água, o fogo, a terra, a lua, o sol. E o mais incrível é que até chamava irmã à morte. Não me apetecia ouvir aquela parte, mas a Matilde estava tão entusiasmada que dei por mim a perguntar-lhe: a sério? Tens a certeza? Tenho. Então, eu fiquei a pensar numa coisa. A morte é minha irmã e irmã de toda a gente, porque toda a gente precisa de morrer. Mas é também a irmã que vive menos tempo. Riu-se para meu espanto e continuou. Não vês, Maria? A morte dura só um bocadinho de nada. Talvez menos do que um minuto ou até um segundo. Então, eu achei fantástico que mesmo assim alguém quisesse chamar-lhe irmã. E foi isso que eu disse ao Frei H. E ele? Também achou fantástico e riu-se como eu. Aliás, ele ri-se bué ainda mais do que eu. Acabei por me rir também. A Matilde voltou a falar. Mas depois veio-me à cabeça outra ideia. Ideias nunca te faltam, Matilde. Pois não. E a minha nova ideia foi esta. Quem trata a morte por irmã é porque não tem medo nenhum dela, certo? Talvez. Eu cá tenho a certeza. Repara, tu és minha irmã. Às vezes é chata e um bocado mandona. Mas eu não tenho medo de ti. Claro. De maneira que agora também já não tenho medo da morte. Ouvir estas palavras aliviou-me muitíssimo. Acho isso extraordinário, Matilde. Toda a gente devia ser como tu, a sério. Ora, é só pensarem um bocadinho. A morte acontece em toda a natureza. É a nossa irmã. Ainda por cima só dura um segundo. Por que é que se há de ter medo? O que disseste faz sentido. Pois faz. Bocejou. Então, com voz de sono, anunciou. Vou dormir. Vemos amanhã à tarde. Fechou os olhos. Nos últimos tempos, sempre que havia fechar os olhos, eu sentia um arrepio ou uma impressão bastante desagradável no fundo da barriga. Contudo, naquela tarde, já não me fez qualquer impressão. Quarto capítulo. O dom da alegria. Eu já sabia mais ou menos o que era um dom, mas foi o Frei H quem deixou tudo muito claro. Naquela tarde já passava das 5 horas quando meu pai e eu entramos no hospital. A mãe já lá estava, sentada ao lado da minha irmã, e estava naquele momento a despedir-se da Joana, a terapeuta ocupacional que tinha ido levar outro puzzle à Matilde conforme ela pedira. Ainda não disse, mas a Matilde e eu temos um irmão, o Pedro, que tem 11 anos. Mas a ele gostava-lhe tanto ir ao hospital que os meus pais deixaram de lhe falar no assunto. Nem quando o Dr. Estrada, o psicólogo que acompanhava a Matilde, lhe telefonou a convidá-lo para participar num encontro com a nossa família, ele acedeu a ir, dizendo que tinha muito que estudar, porque ia ter testes nessa semana. Foi uma pena ele não ter ido, porque o Dr. Estrada dizia sempre coisas que nos deixavam mais calmos, além de que tinha uns olhos onde parecia caber um lago inteiro. Na verdade, o Pedro teve de ser internado no hospital quando tinha 6 anos, por causa de um problema respiratório difícil de curar. Desde essa altura, nem quero ouvir falar de doenças. De qualquer modo, todos nós sabemos que ele sempre gostou imenso da Matilde, só que não conseguia ir visitá-la. Então, como tem um jeitão para o desenho e a pintura, ia mandando para ela cartões com desenhos de bichos, visto que é o que ele prefere desenhar.
O primeiro desenho foi um cavalo a galopar numa planície verde. O segundo foi um esquilo, que é um dos animais favoritos da Matilde. O terceiro foi um morcego pousado no ombro do Batman, que é um dos seus heróis. O quarto foi uma girafa para lembrar a terra de onde vieram os familiares da Matilde do lado da sua primeira mãe. Era sempre eu que levava os cartões com os desenhos do Pedro. Então a Matilde, depois de olhar imenso tempo para cada um, pedia-me para eu o pôr sobre a mesinha. Naquela tarde, levei-lhe o quinto cartão. A Matilde olhou para ele e sorriu. "Uau, um pássaro!" exclamou. Depois, virou o cartão e leu o que nele estava escrito. "Este falcão foi encontrado com uma asa partida no nosso quintal. Tratei dele e depois desenhei-o para ti. Mal acabei o desenho, ele levantou voo rumo à América. Desejo-te as melhoras, Pedro." A Matilde viu logo que aquela história era inventada e riu-se. O Pedro adorava inventar histórias extraordinárias, todos nós o sabíamos. A mãe colocou o cartão dele junto dos outros sobre a mesinha. O falcão era mesmo bonito. Logo em seguida apareceu um homem muito sorridente que estendeu a mão ao meu pai que me apresentou. "Esta é a nossa filha mais velha." "Ah, é a Maria", disse ele. Percebi imediatamente que aquele era o Frei H, como a Matilde lhe chamava. A minha irmã já me falou de si e disse-lhe um bocado surpreendida como eu à vontade, já que não sou extrovertida, pelo menos quando estou a pé dos adultos. "Espero que ela não tenha dito muito mal de mim", atalhou ele a rir-se. "Não, pelo contrário." "Ainda bem, mas vamos um pouco até ali fora para deixarmos a Matilde a conversar com os pais, pode ser?" Acenei-lhe que sim e fomos para o corredor. Ao fundo havia 2 cadeiras vazias para onde nos dirigimos. Ali perto não havia ninguém naquele momento, de maneira que resolvi começar a falar. "A minha irmã é muito especial." "Tu também." E eu, claro, riu-se muito animado. "A vida é sempre especial." O que eu quis dizer foi que a Matilde consegue não ficar triste nem zangada, mesmo nos momentos piores, como este, expliquei sem conseguir não me comover. Isso é muito bom, de facto, mas não me parece que este esteja a ser para ela um dos piores momentos, apesar da sua situação. Não. Ela tem-se deixado ajudar e aproveita para fazer de cada coisa nova, de cada momento diferente, uma aprendizagem. É uma criança lutadora, curiosa, cheia de dons de Deus. Por falar em Deus, há uma coisa que eu ainda não compreendi. Porquê é que ele criou a minha irmã assim tão especial como ela é e não impediu que ela ficasse doente? Isto faz-me bastante confusão, ouviu? Compreendo perfeitamente a tua confusão, Maria. O que eu posso dizer-te é que Deus interfere apenas no que Ele entende que deve interferir. Mas isto não significa que não se interesse por tudo o que nos acontece, sobretudo se estivermos a sofrer. Então porquê é que Ele não cura a minha irmã? Perguntei quase a gritar. Quem disse que Ele não a está a curar? Fiquei indignada. Como é que pode dizer isso se ela está doentíssima, a morrer? O Frei H deu-me uns segundos até eu me acalmar. Depois respondeu, falando devagar. Em primeiro lugar, até se morrer, está-se vivo. A Matilde está viva, consciente, capaz de compreender e de fazer-se entender muito bem. Em segundo lugar, gostava de te dizer algo a respeito dessa palavra que usaste, doentíssima. Ninguém é completamente doente, Maria, e dificilmente alguém seria completamente saudável. O que é que quer dizer com isso? Que o ser humano deve ser considerado como um todo. Em cada um de nós há muitas facetas, como um sólido geométrico de muitas faces. Há uma faceta física, outra intelectual, uma outra emocional, outra que é moral e uma faceta espiritual. Estar doentíssimo seria estar profunda e gravemente afetado em todas estas facetas. Ora, acontece que a Matilde só está doente fisicamente. Nunca tinha pensado nisso. Por outro lado, continuou o Frei H, a tua irmã é uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço em vários aspectos, por exemplo, o emocional e o espiritual. E isso é muito raro, sabias? Limpei as lágrimas à manga da camisola, respirei fundo e perguntei. O seu trabalho é mesmo acompanhar as pessoas que estão a morrer? Respondeu-me novamente a sorrir. De certa maneira, a morrer estamos todos nós desde que nascemos. Mas isso não é nenhum mal. Entretanto, vamos vivendo, não é assim? Acho que é. Só não percebo como consegue ser tão alegre. Ora,
A alegria é um dos maiores dons que Deus nos dá. É um presente de Deus. Ninguém nem nada nos pode tirar. A alegria verdadeira vive no nosso coração e lá só chega o que nós deixarmos que chegue. Ela não depende nem da saúde, nem do dinheiro, nem da idade, nem da situação de cada um. Podemos sentir alegria mesmo quando alguma coisa não corre como gostaríamos. A Matilde também é assim. Aliás, foi sempre assim, alegre. Por isso é que há pouco te disse que ela é muito mais saudável do que certas pessoas que não estão num hospital. Ficámos uns instantes em silêncio. Depois lembrei-me de outra pergunta que queria fazer. É verdade que depois de morrermos, acordamos no céu e lá encontramos os que também já morreram? Bem, como vês, eu ainda não morri. Riu-se e fez-me rir. Em seguida continuou. Portanto, não posso dar-te certezas quanto ao que se passa logo após a morte. Mas posso afirmar-te aquilo em que acredito plenamente. A palavra de Deus. Jesus disse, quando andou cá na terra, que quem acredita nele e procura fazer o bem, terá a vida eterna, ou seja, continuará a viver no céu, junto de Deus para sempre. Nesse caso, é mesmo possível que a Matilde venha a encontrar a primeira mãe dela, lá no céu? Sim, é possível. Fiquei tão contente que me levantei da cadeira, abri os braços e dei um abraço enorme ao Frei H. 5º capítulo. O anjo. Era a última semana de aulas. Eu estava feliz porque as férias iam começar e poderia visitar a Matilde mais vezes. Nos dias anteriores, apesar de eu não me aperceber, a saúde da minha irmã tinha sofrido uma nova alteração. Estava mais fraca, mas não de ânimo. Quando entrei no quarto naquele dia, cruzei-me com a Luísa, catequista da nossa paróquia, de quem todos os miúdos gostavam porque tocava bem viola e era divertida. Cumprimentei-a e fui sentar-me na cadeira ao lado da cama. O meu pai foi ao bar ter com a minha mãe, que tinha ido tomar o seu chá com a avó Beatriz, que naquele dia viera do norte para visitar a neta mais nova. A Luísa disse uma coisa sobre o anjo, começou a Matilde assim que ficámos sós. Qual anjo? O meu? Qual é que havia de ser? Ah, o teu anjo da guarda. Mesmo antes de se ir embora, a Luísa disse-me assim, não te esqueças do que o teu anjo está sempre a guardar-te. E então? Então pus-me a pensar. Como no céu não há nenhum mal e tudo é bonito e perfeito como um bolo de chocolate enfeitado com morangos, o anjo da guarda não faz lá falta, certo? Certo. E isso é uma pena. Porquê? Porque me vai custar ficar sem ele. A Matilde levantava sempre questões a que eu não estava preparada para responder. Precisava de pensar, mas ela ficava logo impaciente, com os olhos muito abertos à espera de uma resposta rápida e inteligente. Acho que não vais ficar sem o teu anjo, Matilde. Repara, é ele que vai levar-te ao céu. É ele que vai entregar-te a Jesus. Pois, mas e se depois lhe dão outro trabalho? Outra missão? Que missão? Ora, se eu deixo de precisar dele lá no céu, pode ser que Deus lhe entregue outra criança para ele guardar, não vês? Sim, pode ser, mas isso não quer dizer que ele deixe de ser teu amigo. A Matilde suspirou e mais serena concluiu. Mas nessa altura já não precisa de se preocupar comigo. Pois não, mas os amigos verdadeiros ficam contentes quando estamos bem, não é? Não temos de precisar deles para eles continuarem a pensar em nós e a gostar de nós. O que foi? É que eu nunca vi o meu anjo da guarda e mesmo assim gosto bué dele. Só que lá no céu já posso vê-lo. E qual é o problema? O problema é que depois de eu o ver, de saber como é a cara dele e tudo, ainda vou ficar mais ligada a ele e, portanto, vou ter saudades se ele for mesmo cuidar de outra menina ou de um menino. Estás a esquecer de uma coisa, Matilde. Ele pode ir visitar-te. Quando? Quando ele quiser. Os anjos podem fazer praticamente tudo, não é? Penso que sim. Ficámos um bocado em silêncio. A certa altura o pai entrou e pôs-se a fazer festas nas mãos da Matilde e a cantar uma canção de que os dois gostam imenso, mas que para mim não tem nada de especial. Entretanto a mãe chegou com a avó e eu fui lanchar com elas. Quando regressámos ao quarto, a Matilde estava a dormir. Os meus pais e a avó foram lá falar com a enfermeira Glória. Eu resolvi ir sentar-me na cadeira a ver a minha irmã dormir. Ela parecia muito tranquila, era bom vê-la assim. Foi então que pela primeira vez imaginei as saudades que ia sentir quando ela fosse para o céu. Por causa disso chorei sem querer. Não precisas de ficar triste, disse-me ela inesperadamente. Acordei-te, desculpa. Porquê é que estavas triste, Maria? Agora não me dói nada.
Apanhou-me mesmo de surpresa e não sabia bem o que havia de dizer. Eu não estava propriamente triste, Matilde. Estava a ir a pensar nas saudades que temos das pessoas que não vemos durante muito tempo. Foi só isso. Ela fez um sorriso maravilhoso e consolou-me. Eu também vou ter saudades tuas, mana. Mas para já não tenho, porque tu estás aqui. Olha, lê mais um bocadinho do livro. Ficámos naquela parte em que o príncipezinho se despediu do aviador porque tinha de voltar para o planeta dele. Tirei o livro da gaveta da mesinha e abri-o onde estava o marcador. Os meus olhos pousaram então no primeiro parágrafo. Quando olhares para o céu, à noite, saberás que uma das estrelas é a minha casa e que é nessa que estou a rir. Já me sentia melhor. Na verdade, a Matilde tinha razão. Não fazia sentido começar a ter saudades quando ainda estávamos juntas. E ainda tínhamos uma história para acabar. Capítulo 6. Uma borboleta na cara. Quando ficava mesmo atrapalhado, o meu irmão Pedro punha-se a coçar a cabeça e isso dava-nos sempre uma certa vontade de rir. Naquela manhã, depois do pequeno almoço, fui ao quarto do meu irmão. Já estávamos ambos de férias, mas continuávamos a acordar cedo. O Pedro estava sentado a desenhar um elefante, mas o desenho ainda estava no princípio, embora já se percebesse o que iria sair. Pedro, ontem esqueci-me de Maria, ontem esqueci-me de perguntar como estava a Matilde, começou ele, sem parar de desenhar. Um bocado mais cansada. Parece-me que está mais fraca do que na semana passada. É verdade. Ela mandou-me um recado para ti, Pedro. Um recado? Sim. Sabes, ontem acabámos de ler o Príncipezinho que tu nos emprestaste. E ela gostou, adorou. A certa altura, depois de eu arrumar o livro na minha mochila, ouvia dizer muito devagar. Sinto-me tão leve que parece que não tenho peso. É como se eu fosse uma borboleta. Riu-se e logo a seguir abriu muito os olhos, como costuma fazer quando tem uma nova ideia, e disse: quero que peças ao Pedro... Não. Diz ao Pedro que eu preciso que ele venha cá amanhã pintar uma borboleta na cara. O meu irmão parou de desenhar e olhou para mim com cara de espanto. Ela quer o quê? Tu ouviste? A Matilde quer que tu lhe pintes uma borboleta na cara? Respondi calmamente. Ele pôs-se a coçar a cabeça como se tivesse tido um enorme ataque de comichão. Eu posso desenhar-lhe a borboleta num cartão e tu levas-lhe, Maria. Posso começar já a tratar disso. Não me parece. Desta vez acho que vais mesmo ter de lá ir, Pedro. Ao hospital? Não, ao oceanário. Evidentemente que é ao hospital. Não é lá que a Matilde está. Voltou a coçar a cabeça. É que eu não gosto de nada de hospitais. Não é que eu tenha medo ou algo do género. Não gosto, pronto. Lembra-me cenas que eu preferia esquecer. Eu sei. A Matilde também. Só que desta vez ela precisa que tu vás lá, tal como ela disse. Ok? Mas porquê? Não sei. Ela tem aquelas ideias, como a mãe diz, só podiam sair da cabeça dela. Não precisas de ficar lá muito tempo. O pai vai logo a seguir ao almoço e depois segue para o escritório. Nessa altura podes sair com ele. O Pedro olhava pela janela sem saber o que fazer. Aquela era uma decisão difícil para ele. Ouve lá, não gostavas de ver a Matilde? Perguntei-lhe por fim, embora já soubesse a resposta. Claro, mas então vai. Ela não pode sair de lá para te vir ver. Quando eu ia a sair do quarto, ouvi-o perguntar. E como é que eu vou pintar a tal borboleta na cara dela? Não faço a mínima ideia. Espera lá, e se pedisse à mãe os tojos de pinturas dela? A mãe tem uns tojos de pinturas? Uns tojos de maquilhagem, Pedro. E então, o que é que dizes? Coçou mais uma vez a cabeça. Bem, talvez vá até lá um bocado e depois venho-me embora com o pai. Fiquei contente. Então vai ensaiando aí o desenho da borboleta. Tem de ser especial. Ele olhou outra vez na direção da janela e refilou. Ainda não disse que vou, ok? Mas naquela tarde tão especial da nossa vida, o Pedro foi ver a Matilde. E ao contrário do que ele próprio tinha planeado, quis ficar. O Frei H já tinha feito a sua visita e deixaram um postal com a fotografia de uma flor que dizia: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. A Matilde estava tão fraca que era preciso aproximar-nos da boca dela para a ouvirmos. No entanto, não se queixava de dores, não se queixava de nada. Sem falar, o Pedro retirou lápis e sombras coloridas dos tojos de maquilhagem da mãe e foi pintando sobre a bochecha esquerda da nossa irmã uma borboleta em tons de azul, verde e branco.
Ela estava deliciada, sorrindo o tempo todo. O Pedro esmerou-se e no fim pudemos ver uma belíssima borboleta pousada no rosto da Matilde. Então, a mãe tirou um espelho da carteira e chegou junto da Matilde para ela observar. O pai, a mãe, o Pedro e eu olhávamos para ela à espera da sua reação. Entretanto, apercebi-me de que estávamos ali quase todos os irmãos que a Matilde nos dera a conhecer, não faltando a água que descia na forma de lágrimas pela cara da minha mãe e do meu pai. Ouvimos-la então dizer, muito baixinho, olhando para o Pedro: obrigada. Agora já posso voar. Em seguida sorriu e fechou os olhos. A irmã que faltava aproximou-se. Então, suavemente, sem que a víssemos, chegou na hora certa, quando o anjo da Matilde lhe deu a mão para iniciarem o seu voo até ao céu. Epílogo. Não sei se disse tudo o que havia para dizer da história da Matilde aqui na Terra. Espero ter dito, pelo menos, o principal. Agora a história dela continua no céu, onde com certeza já se encontrou com a mãe Cecília e com Deus. Aposto que anda a espalhar as suas gargalhadas pelo céu fora. Os cartões que o Pedro pintou com animais vieram para o meu quarto, bem como a pulseira de cabedal com o sol pendurado. Olho para eles e lembro-me logo da Matilde e dos irmãos que ela descobriu e nos fez descobrir. Um dia, quando eu chegar ao céu, quero agradecer à Matilde por ter tornado maior a nossa família e o nosso coração. Obrigada, espero não vos ter maçado, era um bocadinho